Olá, meu nome é Alessandra Leite da Silva, eu sou mestre em Sistemas de Infraestrutura Urbana pela PUC Campinas e atualmente doutoranda em Ciências Ambientais pela Unesp Campus Sorocaba. Sob a orientação do professor Edmilson Írio Ribeiro e professora Regina Marcialongo, eu vou estar apresentando nesse momento o trabalho Geoindicadores como instrumento de diagnóstico ambiental em remanescentes florestais nas bacias hidrográficas do município de Campinas. Esse é um trabalho que foi apresentado no 16º Fórum Ambiental Alta Paulista em 2020. Bom, a partir dos anos 1980, a bacia hidrográfica começou a ser utilizada fortemente como uma unidade de planejamento e gerenciamento. E ela se mostrou bastante eficaz não só para os estudos dos recursos hídricos, como também para os estudos de outros recursos naturais. Isso porque ela permite um planejamento mais inclusivo, que garante uma integração melhor entre os sistemas antrópicos e os sistemas naturais, e é por isso que ela se tornou uma das formas bastante eficazes de se estudar planejamento e gestão. Nesse contexto de planejamento estratégico sustentável, um conceito um pouco mais recente que tem surgido e tem sido bastante utilizado, principalmente na questão urbana, é o conceito de infraestrutura verde urbana, que nada mais é do que, segundo o conceito, uma rede interconectada de cursos d'água, áreas úmidas, florestas, habitats de vida selvagem e outras áreas naturais, corredores verdes, parques e outras áreas de conservação, fazendas, ranchos e florestas, áreas selvagens e outros espaços abertos que mantêm processos ecológicos naturais, sustentem os recursos hídricos e atmosféricos e contribuem para a saúde e a qualidade de vida das comunidades. Bom, quando bem planejada, implementada e monitorada, essa infraestrutura verde urbana contribui eficazmente para a resiliência, para aumentar a resiliência das cidades. Isso porque ela tem um caráter multifuncional e tem uma diversidade de fatores envolvidos que proporcionam uma série de benefícios. Ou seja, por ter direta influência dos fatores geológicos, hidrológicos, bióticos, sociais, metabólicos e econômicos, esse tipo de infraestrutura gera uma série de benefícios, especialmente no contexto das cidades, onde ela pode contribuir para a diminuição da pegada global, além de fornecer uma série de serviços ecossistêmicos, como a regulação climática, biodiversidade, proteção dos ecossistemas, proteção dos habitats, dos recursos naturais e uma série de outros benefícios. Uma dessas tipologias, como eu disse no conceito, de infraestrutura verde urbana são as florestas, que mesmo sob a forma de remanescentes florestais, continuam exercendo funções muito importantes, especialmente no contexto da cidade, das regiões urbanas ou periurbanas, também rurais. Mesmo sob a forma de remanescentes florestais, ou seja, quando a floresta passou por um processo de fragmentação florestal, elas continuam exercendo funções significativas. Nesse contexto, muitos estudos são desenvolvidos, principalmente voltados à caracterização da fragmentação das paisagens, avaliação dos efeitos desse tipo de fenômeno, avaliação da vulnerabilidade ambiental e o próprio planejamento para a gestão e restauração dessas áreas. Nesse contexto, os geoindicadores são uma ferramenta bastante eficaz para atuar nos estudos desse tipo. Isso porque eles contribuem para a identificação da estrutura, dos sistemas e dos processos ambientais que ocorrem na superfície terrestre. Bom, diante disso, então, o presente estudo buscou verificar a aplicação de geoindicadores para o diagnóstico ambiental de remanescentes florestais, preliminarmente mapeados nas bacias do município de Campinas, no interior de São Paulo, a fim de subsidiar a gestão ambiental dessas áreas, bem como os futuros projetos de recuperação. Bom, o município de Campinas, como eu disse, fica no interior do estado de São Paulo. Nele foram mapeados 2.319 remanescentes florestais que estão distribuídos de maneira não homogênea por 6 bacias hidrográficas, as 6 bacias hidrográficas que compõem o município. São 1.368 na bacia do Atibaia, 324 na bacia do Jaguari, 323 no Capivari, 176 no Inhumas, 75 na bacia do Capivari Mirim e 53 na bacia do Quilombo. Esses remanescentes são de 4 tipologias florestais distintas: a floresta estacional semidecidual, a floresta paludosa, a floresta mista e a floresta estacional semidecidual com alguns traços de cerrado. Bom, nesse estudo foram avaliados 4 geoindicadores em cada um desses remanescentes mapeados. Esse estudo foi baseado, então, em uma análise espacial, prioritariamente espacial, com o auxílio de softwares de geoprocessamento, no caso, aplicado nesse estudo, o ArcGIS. Bom, os indicadores selecionados para o estudo foram o bioma,
e a análise foi baseada no mapa de biomas brasileiros, fornecido pelo Ministério do Meio Ambiente, em escala 1 para 5 milhões. A geomorfologia, que foi analisada a partir do mapa das unidades básicas de compartimentação do meio físico, numa escala 1 para 50 mil, fornecido e desenvolvido pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em parceria com o Instituto Geológico. O terceiro geoindicador analisado nos remanescentes florestais mapeados foi a erodibilidade do solo. Qual era o grau de erodibilidade do solo naquele remanescente? Para isso, o processo foi dividido em duas etapas. A primeira delas foi a análise da pedologia, baseada no mapa pedológico semidetalhado do município de Campinas, também em escala 1 para 50 mil, desenvolvido pela Embrapa e disponibilizado pela própria prefeitura do município. E a segunda etapa foi a reclassificação, baseada em dois autores, Salomão e Ross. Essa reclassificação baseou-se, então, na tipologia do solo, nos quais na coluna tipologia nós conseguimos ver quais eram os tipos de solo predominantes no município de Campinas, e na outra coluna, como esses dois autores classificam o grau de erodibilidade de acordo com esta pedologia. No caso, o grau de erodibilidade foi tido então como muito fraco, fraco ou muito fraco, fraco, médio, forte, forte muito forte ou muito forte. E assim, aquelas classes de solo puderam ser classificadas quanto ao grau de erodibilidade. E por fim, o último geoindicador considerado foi a declividade. A declividade foi avaliada então a partir do mapa de declividade desenvolvido com os dados diretamente baixados da plataforma Earth Explorer dados SRTM. A partir desses dados, a classificação da declividade em cada remanescente florestal pode ser realizada e classificada, cujo relevo pode ser classificado em plano, suave, ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso ou escarpado, de acordo com o percentual de declividade. Bom, os resultados apontaram que a maioria dos remanescentes florestais estão localizados em uma área de Mata Atlântica. Existem remanescentes florestais na área de Cerrado apenas nas bacias do Anhumas e Atibaia, 13,6% dos remanescentes do Anhumas e 2,5% dos remanescentes do Atibaia. A maioria dos outros, do total dos remanescentes e a totalidade dos outros remanescentes das outras bacias, estão em uma área de Mata Atlântica, que é uma área é um bioma já bastante discutido e debatido e para o qual já existem inúmeros projetos ou características e recomendações, como por exemplo, a necessidade de reconhecimento de áreas críticas, da proteção dos habitats, da realização de estudos para promover estratégias de conservação desse bioma tão ameaçado. Com relação à geomorfologia, foram identificadas 3 tipologias básicas de unidades básicas de compartimentação do solo. A bacia vulcano-sedimentar, que é também conhecida como depressão periférica, e é predominante nas bacias do Anhumas, Capivari, Capivari-Mirim e Quilombo, e aqui no mapa a gente consegue ver em azul. A maioria dos remanescentes destas 4 bacias estão nesta área de depressão periférica, que se trata de uma fossa tectônica. Foi mapeado também o cinturão orogênico, que está mais associado às bacias do Jaguari e Atibaia. Nessas bacias, os remanescentes estão prioritariamente localizados nessa tipologia de geomorfologia, que é uma geomorfologia mais associada a ciclos geotectônicos acompanhados de sedimentação, metamorfismos regionais, falhamentos, dobramentos e intrusões. E existe também uma pequena parcela de remanescentes, especialmente nas bacias do Capivari e Quilombo, que estão em áreas de coberturas inconsolidadas, que se trata especificamente de planícies fluviais que consistem em depósitos aluvionários. Com relação ao grau de erodibilidade do solo, foi verificado que no município de Campinas existem 13 tipos de solo, dos quais são predominantes os argissolos, tanto vermelhos, amarelo quanto vermelhos, os latossolos, vermelhos, amarelos e vermelhos, e os cambissolos áplicos. Já com relação especificamente ao grau de erodibilidade baseado nessa pedologia, verificou-se que o maior percentual de remanescentes com alto grau de erodibilidade dos solos
são encontrados na bacia do Jaguari, onde 99,4% dos remanescentes estão nesse tipo de solo, no Atibaia, onde 85,5% dos remanescentes estão nesse tipo de solo com erodibilidade forte ou muito forte, nas bacias do Capivari e Anhumas. Um detalhe bastante importante é que a bacia do Jaguari e do Atibaia são bacias muito importantes porque elas apresentam um potencial hídrico bastante alto, mais de 93% do consumo de água do município provém das águas dessas duas bacias. Então, além desses remanescentes florestais estarem altamente vulneráveis por conta do tipo de solo que favorece a erodibilidade, eles também apresentam uma questão fundamental para essas bacias, que é a proteção dos recursos hídricos. Por sua vez, com relação à declividade dos solos em cada remanescente florestal, de forma geral, os remanescentes apresentam uma declividade ondulada, uma declividade que vai entre 3 e 8% e 8 a 20%, que classificam os solos como ondulado ou um relevo suave ondulado. Os relevos mais acidentados estão mais uma vez nos remanescentes da bacia do Atibaia e Jaguari, reforçando a ideia, o princípio da alta suscetibilidade à erosão dos remanescentes dessa área, tanto por conta da pedologia quanto por conta da declividade do terreno. Diante disso, as seguintes conclusões puderam ser tomadas nesse presente estudo. A primeira delas é que a aplicação desses geoindicadores pode ser útil para o diagnóstico preliminar dos remanescentes florestais, a partir, por exemplo, da diversidade de características geomorfológicas, pedológicas e de relevo. Segunda conclusão é que os remanescentes florestais de Campinas encontram-se numa área de transição, tanto geomorfológica quanto de bioma, e por apresentarem essas características físicas diferentes, eles apresentam fragilidades, ou seja, vulnerabilidades distintas, que acabam demandando alternativas diferentes de gestão e manejo para cada uma dessas áreas, que necessitam ser adequadas a cada necessidade de cada área. Terceira conclusão é que o predomínio de remanescentes em bacias como a do Atibaia e Jaguari, que são bacias altamente suscetíveis à erosão devido à tipologia do solo e à declividade, eles são mais frágeis e demandam uma atenção especial no processo de manejo e gestão, principalmente considerando que essas bacias são utilizadas para o fim de abastecimento público. Bom, agradeço então a oportunidade de apresentar esse trabalho e também a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pela bolsa concedida que proporcionou a realização deste estudo.